Ao vivo agora. Oi. Todo mundo me ouvindo? Tudo certo? Sim. Tudo certo, Natasha. Tá. Então eu vou compartilhar minha tela para a gente dar início. Acho que já deu o horário. Não sei se vocês querem esperar uns minutinhos para ver se entra mais alguém ou se vocês querem iniciar. Todo mundo está vendo a apresentação? Sim. Sim. Tá bom, obrigada. Então, acho que a gente já pode dar início, né? Já são 5h30, o horário previsto era 5h30 para a gente começar. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento de biosensores e o uso deles para o diagnóstico laboratorial. Falar um pouquinho sobre as experiências e projetos que estão acontecendo aqui na Unicinos. Todos nós que estamos aqui hoje participando desse evento, nós somos alunos ou já somos alunos da graduação ou alunos do mestrado da Unicinos. E nós fazemos parte de um grupo de pesquisa chamado Lab on a Chip, onde a gente trabalha para desenvolver esses biosensores. Então, a gente vai explicar um pouquinho para vocês o que são biosensores e falar um pouquinho sobre o nosso local de trabalho também, para mostrar essa área que não é muito conhecida ainda e que ainda tem tanta inovação que pode acontecer e que é muito interessante. A gente achou legal compartilhar isso para tanto as pessoas que já estão na Unicinos, quanto as pessoas que estão chegando, que podem ter algum interesse, né? Então, a gente fez esse slide aqui com todos os integrantes do Lab on a Chip, que é o nosso grupo de pesquisa. Meu nome é Natasha Malgarese, então, eu estou a primeira ali, eu estou recebendo vocês aqui hoje. Eu sou estudante do curso de Biomedicina ali da Unicinos, e eu trabalho há pouco mais de um ano nesse grupo de pesquisa. E atualmente a gente trabalha em conjunto, né, bastante em conjunto, sempre se ajudando e com conversas e reuniões para todo mundo se ajudar nos projetos, mas atualmente eu estou mais envolvida no trabalho de desenvolver um dispositivo que faça o diagnóstico do Covid-19 por uma técnica de biologia molecular. Então, a gente quer detectar o vírus ativo, mas a gente quer fazer isso com um biosensor, uma forma... hoje o diagnóstico é feito por PCR, o que demora mais tempo, e a gente quer achar um modo de trazer esse diagnóstico mais perto do paciente e mais perto também da pessoa que tem que tomar a decisão do cuidado com esse paciente. E é isso que eu estou trabalhando atualmente ali no Lab on a Chip. Passo a palavra então para a Luísa se apresentar para vocês. Boa noite, meu nome é Luísa, eu sou estudante de Engenharia Biomédica da Unicinos e eu também trabalho no ITT Chip há cerca de 3 anos. Eu trabalho nesse grupo juntamente com os meus colegas nas diversas pesquisas e eu também tenho uma pesquisa na parte de Organ on a Chip, que é uma tecnologia para diagnóstico e teste de medicamentos e desenvolvimento para tentar diminuir o uso de animais nas pesquisas. Gabi, se tu quiser se apresentar para nós também, por favor. Gabi, oi, tá... Boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Gabriela, eu também sou aluna de Engenharia Biomédica aqui na Unicinos e sou bolsista de iniciação científica no ITT. E nos últimos meses eu venho trabalhando no projeto do dispositivo de coagulação sanguínea. Samuel? Bom, continuando então, meu nome é Samuel, eu trabalho aqui no ITT Chip há 5 anos, sou engenheiro eletricista e atualmente faço mestrado aqui na Unicinos, no âmbito de microfabricação, e venho atuando aí tanto quanto junto com a Natasha no dispositivo do Covid, quanto com a Júlia no dispositivo da coagulação, que ela vai falar depois.
Então, para fechar as apresentações, acho que nada melhor, né, do que quem sempre nos recebeu tão bem no Lab on a Chip, que é a Júlia. Por favor, se pudesse apresentar para todo mundo. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. É que tá passando um monte de carro aqui do lado, então por isso que eu perguntei. Então, meu nome é Júlia Conzen Moreira. Eu sou biomédica, formada aqui pela Unicinos também, e atualmente eu sou mestranda pelo PPG da enfermagem aqui da Unicinos, e sou uma grande metida na área da engenharia. Eu trabalho há mais ou menos 4 anos, junto com o Samuel, e a gente iniciou nossa trajetória lá no meu trabalho de conclusão de curso, quando a gente resolveu unir as áreas de tecnologia de saúde envolvendo a engenharia e a biomedicina. Então, foi um match, foi um encontro, né? Eu acho que a Natasha pode passar o slide para a gente ver. Foi um encontro entre a professora Priscila Loura, que é a professora na época da biomedicina, e o professor William Hansenkamp, que também na época trabalhava no ITT Chip, continua trabalhando. Hoje ele também trabalha na HT Micron. Então, aqui está a professora Priscila Loura, aqui do lado está o William, e aqui está eu, o Samuel, e a gente trabalha há mais ou menos 4 anos no desenvolvimento de um dispositivo para detectar o tempo de coagulação sanguínea. Então, essa ideia surgiu lá no meu trabalho de conclusão de curso, e aí, ao longo de toda essa trajetória, a gente resolveu criar o grupo Lab on a Chip, justamente porque a gente eu encontrava colegas da biomedicina que queriam se inserir no grupo de pesquisa, e aí a gente criou o grupo Lab on a Chip, onde ao invés de a gente se restringir ao desenvolvimento de uma pesquisa só, a gente foi ampliando, e aí hoje a gente tem diversos cursos, a gente é um grupo multiprofissional, a gente tem vários cursos envolvidos. O nosso grupo, ele se localiza no Instituto Tecnológico aqui da Unicinos, que é o ITT Chip, que desde o início foi um grande parceiro para o grupo. E hoje a gente tem um depósito de uma patente internacional do dispositivo da coagulação. Então, a gente está em fase de estudo de fabricação desse dispositivo. Hoje a gente já está desenvolvendo, junto com a Gabi, que se apresentou anteriormente, um novo método de detecção através do processamento de imagem. A gente também está desenvolvendo uma técnica desse dispositivo também através da detecção elétrica, onde o Samuel é meu grande parceiro para a gente conseguir fazer isso. E aí o pessoal, cada um desenvolve um trabalho diferente, mas ao mesmo tempo todo mundo dá pitaco no trabalho de todo mundo, e a gente super se ajuda. A gente é literalmente um time, e hoje a gente veio aqui falar um pouco para você sobre o que é um biosensor, o que é levar um diagnóstico laboratorial para a mão do paciente. Então, hoje, para quem não sabe, a maioria dos testes laboratoriais são feitos dentro de um laboratório. Então, se engana quem acha que esses testes rápidos existem para todos os marcadores aí. Não é bem assim que funciona, né? A gente tem uma limitação de testes rápidos, a gente tem testes rápidos específicos que a gente consegue levar lá para dentro da casa do paciente, como é o caso do teste da glicose, né? Que hoje a gente já tem mais ou menos uns 30 anos que o paciente que tem diabetes consegue fazer o teste de glicose na sua casa. Diferente de um paciente que é anticoagulado, que hoje aqui no Brasil não tem nenhuma tecnologia disponível para a gente entregar para um paciente que é anticoagulado um dispositivo para ele mensurar o tempo de coagulação na casa dele e ajustar a dose do medicamento que ele precisa tomar todo dia, e por isso é tão importante essa informação do tempo de coagulação. Então, eu acho que a gente pode começar a falar sobre a composição dos biosensores, o que são biosensores, que a gente pode dizer também que esse laboratório em um chip, né, é o Lab on a Chip, por isso o nome do grupo, ele vai miniaturalizar um laboratório e entregar para o paciente ou entregar para os profissionais de saúde um dispositivo que pode ser feito a análise de um marcador importante para a vida daquele paciente,
para dentro de uma unidade de saúde do lado do paciente. Acho que agora é a vez do Samuel falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então, Júlia, obrigado pela introdução primeiro, né? O conceito de Lab on a Chip é uma coisa que é meio que, ao mesmo tempo, futurista e muito relevante, né? Apresento ali algumas vantagens que eu escrevi ali do lado, como a redução da área, e também uma das coisas que hoje não é muito comum a gente ver, que é algum dispositivo testar vários analitos ou vários testes ao mesmo tempo, com a inserção da mesma amostra. Então, depois vai ter figuras que vão exemplificar melhor isso, mas ali a figura da esquerda, por exemplo, parece ali a gota de sangue e várias funções dentro daquele chip, e dentro disso existe a possibilidade de redução do volume de reagente necessário para fazer os testes, e também com uma pequena quantidade a possibilidade de fazer inúmeros testes. Então isso é tanto custo quanto tempo. A automação do processo é uma coisa que é pouco conhecida do grande público, mas, por exemplo, nos testes hoje do Covid, existe uma grande demanda de profissional humano para conseguir fazer os testes de PCR, por exemplo, que a operadora ou o operador do laboratório, eles precisam mover a amostra ao longo de vários equipamentos. E se existe possibilidade de fazer isso dentro de um mesmo dispositivo, isso traz uma série de vantagens, como, por exemplo, diminui o erro, faz mais rápido porque tu não tem o tempo de transporte, entre outros tantos fatores, né? Outro quesito importante desse conceito de Lab on a Chip é que muitas vezes hoje em dia a gente faz um teste, por exemplo, e ele só diz se a gente tem ou não tem alguma coisa, mas em muitos testes, em muitos contextos é importante a gente quantificar o que a gente tem, por exemplo, algum fator metabólico do nosso organismo, para saber quanto que tem. O melhor exemplo é o da glicose. Todo mundo tem glicose no organismo, mas o quanto que é o mais importante. E esses dispositivos Lab on a Chip que vão começar a vir no futuro, eles vão chegar mais no nosso contexto, vamos deixar de ser assim um conceito e vão se tornar mais real. Eles muitas vezes trazem uma abordagem quantitativa e não qualitativa das análises. Isso é bem importante. Natasha, tu pode pular o slide que eu vou falar de mais um fator importante. Então ali a imagem da esquerda é a imagem mais clássica desse conceito, foi uma das primeiras feitas para contextualizar o Lab on a Chip, que existem várias bancadas, vários equipamentos e várias pessoas. E depois aquilo ali tudo pode ser reduzido dentro de um mesmo dispositivo pequeno e portátil, né? Ali a imagem da direita também é uma imagem que eu gosto muito, que é a possibilidade de ter vários equipamentos que antigamente eram grandes, enormes, que ocupavam muita área. Tudo isso segurando na palma da mão, uma imagem bem impactante. E também o Lab on a Chip é uma coisa que hoje em dia muitos dos testes eles são apenas biológicos, eles não possuem nenhuma parte elétrica neles, né? Não possui inteligência, tecnologia neles. E quando tu traz tecnologia, traz detecção elétrica, entre outras coisas, por exemplo, imaginem vocês que hoje a operadora do teste, ela faz o teste, ela olha o resultado e depois ela digita num computador o resultado daquele paciente, por exemplo. E na medida que tu tem isso dentro de uma eletrônica, tu envolve uma eletrônica nisso, tu consegue que naquele mesmo dispositivo que faz o teste, ele já manda o resultado do teste para algum servidor, uma nuvem, enfim, e o teste já sai no sistema. Então, quando o paciente chegar no médico, por exemplo, o médico já vai ter acesso o resultado de inúmeros testes que o paciente fez na chegada do hospital. Como, por exemplo, hoje é muito comum
chegar no hospital, a enfermeira ir lá medir tua temperatura, né? Mas imagina que em vez dela, além de ela medir a tua temperatura, ela pega uma gota do teu sangue, põe num dispositivo desse, e nesse dispositivo é feita inúmeras análises naquela tua gota de sangue, que pode ajudar depois o médico a ter uma visão um pouco mais ampla do teu quadro, porque às vezes tu chega no médico, tu tem a tua temperatura medida, ok, mas às vezes ele precisa requerir um hemograma, um outro exame. Daí depois tu tem que ir lá fazer o exame, depois tu tem que voltar para o médico para ele poder analisar os exames. Então, isso é uma realidade que vai fazer parte da nossa vida daqui a uns anos. Natasha, pode passar o slide. Não passou para mim. Natasha, não passou o slide. Passou o slide? Agora sim. Então, pessoal, só para dar uma contextualizada, o que é um biosensor, né? É um conceito muito fácil. É um equipamento que converte um processo bioquímico, ou uma amostra bioquímica, em um sinal mensurável que a gente possa quantificar, ou pelo menos, de uma maneira qualitativa, dizer alguma coisa sobre aquela amostra. Pode passar, Natasha. De uma maneira assim, existem várias maneiras de fazer um biosensor. Aqui eu tentei ilustrar uma maneira assim do teste de glicose, que é o mais próximo da nossa realidade. Acho que todo mundo já deve ter visto aquele teste clássico da fitinha de glicose no sangue, né? Então começa lá com a amostra, no caso o sangue. Tu deposita a amostra no teu dispositivo. No teu dispositivo pode ser que ele tenha, por exemplo, um biorreceptor. No caso da glicose, eu acho que tem um reagente envolvido, né? Que vai reagir com aquela tua amostra quimicamente. Depois do biorreceptor existe um transdutor, que é a parte, vamos dizer assim, que todo mundo que trabalha com biosensor estuda a parte do transdutor. O transdutor é uma peça importante que ele transforma aquela reação química que está acontecendo, ou bioquímica que está acontecendo na tua amostra, em alguma coisa elétrica, no sentido que tu possa medir e que possa gerar distúrbios, que tu consiga compreender aquela reação que está acontecendo na amostra. Isso é feito por um transdutor, que na verdade são 2 eletrodos, ou 3, dependendo do biosensor. Depois disso aí, esse sinal, geralmente ele é muito pequeno, e ele gera um distúrbio muito pequeno, essa reação. Então, geralmente precisa um amplificador para te conseguir medir esse teu sinal, aumentar ele, a ponto que tu consiga, vamos dizer assim, entre aspas, enxergar ele. Isso aí é acrescentado ainda de filtros e coisa e tal, para deixar ele bem mais limpo possível. Depois tem uma parte que é a parte de processamento do sinal, onde tu vai dizer que aquele sinal que estava gerando no teu transdutor, tu vai dizer em termos de, vamos dizer, numa linguagem que o ser humano consiga interpretar. E depois disso ainda do processamento do sinal, ainda tem uma última etapa, que é a etapa de mostrar esse sinal num gráfico, num display, enfim. Isso aqui é o mais básico, com as etapas assim mais simples possíveis. É evidente, por exemplo, no teste do COVID, o teste do COVID de anticorpo, por exemplo, o teste rápido, ele não tem nenhuma parte digital ou uma parte de transdutor. Ele é apenas a etapa 1 e 2, que tu deposita a amostra, deposita o reagente, e ele te dá a análise visual que vai te dizer se tem COVID ou não. Isso é importante, tá? Porque por um motivo bem simples. É muito barato tu não ter essa parte de transdutor, de amplificar o sinal, de processar. No contexto do COVID, isso é super válido. Por outro lado,
em outros tipos de análise, por exemplo, a análise da coagulação, onde a Júlia pode me ajudar em outros exemplos. O lactato, por exemplo, que a Júlia também estuda a concentração de lactato no sangue. E todos, é necessário. Todos os marcadores bioquímicos que hoje a gente analisa, quando a gente vai lá no laboratório, o médico solicita ureia, creatinina, sódio, potássio, tudo isso a gente tem que dar uma análise quantitativa, né? A gente tem que dizer para o médico qual que é a taxa da concentração daquele analito que tem no corpo daquele ser humano. A gente não pode dizer só se está positivo ou negativo, porque em status fisiológicos do paciente, em status normais daquele paciente, ele sempre vai ter aquilo ali, ele sempre vai ter aquele analito. Só que aí é importante a gente saber o quanto. E aí, para quantificar, né, Samuel, geralmente a gente vai necessitar desse transdutor. Depois a Gabriela ainda vai falar que esse transdutor ele pode acontecer de várias maneiras, né? Ele pode acontecer eletricamente, mas hoje em dia também com possibilidade de processamento que os computadores e algoritmos de processamento de imagens estão tendo. Existem outras várias possibilidades disso acontecer. Pode passar, Natasha, o slide. Bom, então aqui a gente colocou alguns exemplos assim que eles são que já existem na nossa realidade, na nossa vida. Por exemplo, o teste do bafômetro é um baita exemplo de um biosensor. Tu sopra ali, ele te diz se tu tem álcool no teu organismo ou não. O glicose é o mais importante deles todos, porque foi o precursor disso, né? Eu acho que não foi o primeiro que teve na farmácia para a gente poder comprar. Imagina se a pessoa tivesse que sair de casa, um diabético, todo dia para medir glicose, para ver se tem que tomar insulina, né? Imagina a realidade dessas pessoas sem esse dispositivo à mão, né? O sensor o monitor cardíaco, né? Na verdade, não é só pressão, ele tem várias informações hoje em dia, né? Quem não tem um smartwatch hoje em dia, né? Que fica controlando ali até os passos que a pessoa deu, quanto caminhou, etc e tal, né? Isso, com certeza, existem vários cases da Apple e de outras empresas também que alertando se a pessoa ia ter uma complicação antes, né? Predizendo alguma coisa, né? Isso é bem legal. Tem mais um slide de exemplo, Natasha? Tem. O oxímetro, quem faz academia conhece também, ou quando a gente vai no hospital também, o médico bota no nosso dedo, né? Aquilo ali é uma luz que está passando ali, que está contando os glóbulos que estão passando no nosso dedo. E isso diz ali a quantidade de oxigênio que a gente tem no sangue, né? É fantástico, a teoria é simples, barato. Daí a Natasha botou ali um sensor neural e uma tatuagem que eu vou deixar ela falar um pouquinho, que ela queria botar essas imagens, né, Natasha? Vai lá, Natasha. Então, essas duas são as minhas favoritas, assim, pra ser bem sincera com vocês. Eu falei pro Samuel que a gente tinha que colocar, porque foram duas coisas, assim, que toda a ideia de biosensor e lab on a chip, quando eu conheci essa área, digamos assim, em um curso de extensão que eu participei, que a Unicinos proporcionou, e que os ministrantes eram o Samuel e a Júlia, né? E hoje eu tenho muita sorte de poder trabalhar com eles e aprender junto com eles. E então, nesse curso de extensão, eles falaram sobre levar o laboratório mais perto do paciente, e isso para mim foi sensacional. E continua sendo, né? Para mim, eu acho que esse é o futuro, digamos assim, das análises clínicas. Eu não acho que em nenhum momento isso vai substituir, mas eu acho que é uma coisa que veio para ajudar, tanto o paciente quanto o profissional. E esses dois sensores, para mim, são grandes exemplos disso. Como o Samuel falou, o sensor da glicose ele foi muito revolucionário, porque tu imagina, acho que todo mundo hoje conhece alguém com diabetes. E imagina a realidade dessa pessoa, a rotina dela tendo que se deslocar toda vez depois de uma refeição, ou quando ela está se sentindo mal, para um atendimento, para um profissional, para um laboratório, para fazer esse exame, né? A qualidade de vida dela ia ser muito pior. E então aqui a gente tem dois exemplos. O sensor neural eu achei incrível, inclusive foi que eu fiquei sabendo disso por causa do William, que a Júlia apresentou ele muito bem no início. Ele faz parte do Lab on a Chip com a gente, ele sempre ajuda a gente bastante.
E eu vi a palestra dele no Inova, que também foi um evento proporcionado pela Unicinos. E ele comentou que ele participou do desenvolvimento de um dispositivo, que seria um sensor neural, para a doença de Parkinson. E eles implantariam esse dispositivo no cérebro da pessoa com Parkinson, e ele, por uma resposta elétrica, eles conseguiriam medir essa resposta elétrica e aplicar no cérebro do paciente, e ele não teria mais os tremores que são característicos da doença. E isso, para mim, foi sensacional, assim, parecia quase outra realidade, né? Parecia aquelas coisas de filme, assim. E isso chamou muito a minha atenção. Então, a gente trouxe esse exemplo do sensor neural, ele já existe. Claro, é uma coisa muito rara, uma coisa muito cara para se fazer, mas é uma tecnologia conhecida já. E o segundo exemplo que eu achei muito interessante foi um artigo que eu li há algumas semanas atrás. Essa imagem é ilustrativa, né, mas foi desenvolvida, então, uma tinta que tu pode fazer uma tatuagem, e essa tinta, ela tem um sensor que, dependendo do nível de glicose no teu sangue, ela muda de cor. E isso eu achei muito interessante, porque imagina, tu faz uma tatuagem, e ela não é só uma tatuagem, ela também é um biosensor. Então, tu faz aquela tatuagem, e se tu tiver uma alteração do teu nível de glicose, tu vai olhar para ela, e ela vai estar com uma coloração diferente. E isso, né, na hora tu já vai saber se mudou a coloração, tu vai saber se foi para mais ou para menos. E claro, daí tu faz o teste, porque como a Júlia falou muito bem antes, e o Samuel também, não adianta só saber que temos, tenho glicose a mais, eu preciso saber quanto de glicose eu tenho a mais, porque isso vai ser proporcional ao quanto de insulina que eu tenho que administrar, né? Então, eu achei isso muito interessante, porque ele te dá um aviso. Se tu não sentir que tu tá assim, que tu comeu alguma coisa que tu ficou um pouco ruim, aumentou a tua glicose, a tua tatuagem vai mudar de cor, e daí tu pensa, não, ok, eu preciso fazer um teste, então eu preciso confirmar que tá tudo certo. E esses foram dois motivos, assim, que eu quis colocar nesse slide, esses dois exemplos, porque eu achei que chamaria bastante atenção, vocês achariam bem interessantes. Não sei se tu quer complementar, Samuel, com alguma coisa, Samuel? Deixa eu ligar meu áudio. Esse que tu falou ali da tatuagem, na verdade, é um adesivo, né, que tu coloca. Tem uma coisa bem importante nesses tipos de biosensores aí, que cada vez mais a gente tenta fazer coisas menos invasivas, porque o procedimento se torna mais fácil, ele requer menos profissionais, e também tu tem um procedimento que não seja invasivo, ele tende a ser mais rápido o procedimento, demorar menos. Imagina a diferença de colar um adesivo e de fazer uma coleta de sangue que tem que se deslocar até o laboratório, né? Isso também é bem importante. E claro, tem uma coisa que eu sempre falo para as gurias, dói menos, né? Coisas invasivas doem menos. Não sai sangue, né? Exatamente. Ou se sai menos. Pode passar, Natasha. Bom, a gente... agora a Natasha vai falar ali de dois exemplos bem práticos de algumas coisas que a gente já fez e algumas coisas que a gente está fazendo, né, Natasha? No nosso dia a dia aqui. Então, a gente gravou uns 2 videozinhos para mostrar para vocês, e eu só vou ter que tirar minha tela, eu acho, e colocá-la de novo. Eu tô com eles abertos aqui. Eu só vou parar de compartilhar para separar os vídeos direitinho, mas a gente gravou eles porque a gente queria mostrar para vocês, então, como o Samuel falou, 2 exemplos de alguns trabalhos que a gente já está realizando ali, e a gente achou que seria interessante vocês conseguirem ver um pouquinho da nossa prática, né, e não só ficar ouvindo a gente falar de todas as coisas mais teóricas, assim, dos dispositivos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Tá, alguém só me dá um ok que tá aparecendo o vídeo, por favor? Ainda não. Agora?
Também não. Peraí que eu vou botar de novo, então. Ele tá em miniatura. Tá. Acho que agora eu vou conseguir. Tá vendo? Sim, agora sim. Então, esse aqui, a gente escolheu esse exemplo, é um dos últimos que a gente tem realizado, a gente ainda está em fases bem iniciais, como vocês podem ver, ele ainda é bem... ele ainda não está encapsulado, nem nada assim, a gente ainda está nos inícios dos testes, e esse dispositivo, a ideia dele é que ele seja um dispositivo de lease celular, porque tem diversos testes de laboratório que precisam que tu rompa a membrana celular ou até a membrana plasmática da célula, para expor seu material intracelular e fazer análise de algum marcador de interesse, né? Então, às vezes, tu quer saber uma proteína intracelular, às vezes, tu quer saber um marcador de câncer, alguma coisa assim, ou tu quer ver algum componente da célula, propriamente dito, ou, às vezes, tu quer expor material genético, né? Às vezes, tu quer romper uma célula viral e expor seu material genético, romper uma célula humana. E quando a gente faz, por exemplo, os testes de biologia molecular, como o PCR ou outros testes, a gente precisa romper a membrana celular e a membrana nuclear e expor o material genético. Então, um dispositivo que fizesse isso seria muito interessante, porque hoje os métodos para fazer isso, eles normalmente são demorados, caros e demandam que tu leve a amostra, como o Samuel falou, até um laboratório. Desloque essa amostra. Então, tu imagina em regiões, por exemplo, onde tu tem que fazer um teste, digamos, de zika ou dengue, e as duas estão na mesma, tem tanto uma quanto a outra na mesma região, tu não tem como diferenciar pelos sintomas do paciente, eu preciso fazer um teste, e para isso eu preciso expor o material genético, para poder saber se é um ou é outro. Então, esse dispositivo seria muito interessante, e auxiliaria bastante nesses diagnósticos, para fazer eles de forma mais rápida, além de que ele é mais em conta. Então, a gente queria mostrar um pouquinho para vocês. Esse dispositivo ele é microfluídico, então a gente vai depositar a amostra de um lado e ela vai fluir e a gente vai conseguir retirar ela do outro lado do dispositivo. E ele tem eletrodos embaixo, onde a gente vai aplicar uma tensão e uma frequência, vai gerar um campo elétrico que vai promover a lise celular. Então, aqui a gente consegue ver então a amostra fluindo. E nisso a gente já está aplicando, né, a tensão e a voltagem e a gente consegue retirar a amostra do outro lado depois. E daí tu poderia, no caso, que nem o Samuel mostrou nas imagens, poderiam ter dentro do chip passos a seguir para continuar uma análise, né? Digamos, então, que o chip ele comece com esse dispositivo de lise, faça a lise celular e não tenha um local para te retirar a amostra, que ela siga para uma próxima análise, uma próxima fase analítica, né? Tu poderia colocar tudo isso no mesmo dispositivo. Então, esse é um dos que eu acho mais interessantes. A gente separou também um outro para mostrar para vocês, que como a Júlia falou no início, falou muito bem, toda essa ideia de Lab on a Chip começou com ela, né? E com a professora Priscila, o professor William e o Samuel, e eles estavam desenvolvendo, então, um dispositivo para coagulação sanguínea. A gente gravou um videozinho, então, e a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês, e esse é um exemplo da microfluídica também, porque ele também vai fluir, só que esse dispositivo ele é de papel. Não sei se tu quer falar um pouquinho, Júlia, ou se eu posso colocar o vídeo. Pode colocar o vídeo, a gente vai falando ao longo do vídeo. Então, esse é o dispositivo para detecção do tempo de coagulação do paciente, ele é um dispositivo que ele tem em torno de 5 centímetros, e aí a gente adiciona a amostra do paciente, ali onde foi depositado nesse momento, e adiciona um reagente também, que faz a ativação da cascata de coagulação do paciente, e aí a gente consegue avaliar o tempo em que esse sangue ou esse fluido, que nesse caso aqui a gente fez só uma representação para vocês, utilizando corante, então a gente consegue avaliar o tempo em que esse fluido leva para percorrer nesse canal. E aí depois a gente consegue fazer uma correlação desse tempo que dá aqui, que dá esse tempo de detecção,
com o tempo de coagulação do paciente. Então, é um teste que leva em torno de 40 segundos e que substitui completamente o teste padrão ouro para detectar o tempo de coagulação no paciente, que hoje precisa ir até a unidade de saúde, fazer uma coleta por venopunção, aguardar em torno de 6 horas para receber o resultado do seu exame e voltar à consulta do médico com um resultado que não é atual, com o resultado de coagulação do sangue dele, que não é daquele momento que ele está lá na frente do médico, que ele está lá na consulta. Então, ter um dispositivo desse, onde o paciente vai ter a possibilidade de fazer o teste na sua casa, ou então que o médico vai ter a possibilidade de fazer esse teste junto ao paciente no seu consultório, para ter um ajuste dessa dose terapêutica, já super facilita e exclui várias etapas laboratoriais que a gente estava falando anteriormente, né? Então, é um dispositivo pequeno, é um dispositivo que exige uma coleta ponta de dedo, então vai excluir aquela coleta por venopunção, e é um dispositivo que vai agilizar o diagnóstico de um paciente que toma anticoagulante oral, um paciente que sofreu um acidente, está com uma hemorragia, um paciente que está tendo um AVC. É um dispositivo que pode ser enquadrado em diversos contextos. Até mesmo agora, na questão do coronavírus, né, a gente está vendo que tem pacientes que estão com distúrbios na coagulação, então ele super ajudaria em questões de pandemia. E só para complementar a fala anterior, o dispositivo da Lise, eu acho que ele ele vai excluir uma etapa que hoje, para a gente fazer uma extração de 30 amostras, a gente leva em torno de 3 horas. Então, vocês viram o quanto que era rápido. Piscou o olho, atravessou o canal, tá feito a Lise, né? E ter um método de fazer a Lise dessa forma, em um tempo de pandemia, é fundamental, é crucial para a gente salvar vidas, né? Pode continuar, Natasha, nossa apresentadora. Apresentadora oficial. Então, voltou? Estão vendo de novo os slides? Sim. Então, agora eu passo a palavra para a Gabi, por favor, se puder falar um pouquinho para nós sobre a ferramenta de análise. Sim. Bom, então, falando um pouco sobre como a gente está usando a computação, né, para ajudar na análise dos resultados. Como o pessoal falou, então foi desenvolvido esse dispositivo em papel, né, para determinar o tempo de coagulação de forma rápida ali no TT. E como dá para ver no vídeo, basicamente como ele funciona é tu pinga uma gota de sangue e com um cronômetro mesmo, o avaliador fazia essa análise do tempo de coagulação. E esse é um método de análise visual que é bastante prático, mas ele também fez surgir a necessidade de uma validação independente da experiência do profissional encarregado de realizar esses testes, né? Isso porque um dos principais objetivos de desenvolver tecnologias da saúde é tornar esses testes cada vez mais acessíveis, então de forma que ele possa ser usado sem um profissional presente. Então, caso a pessoa for fazer em casa mesmo, que não vai ter uma pessoa analisando. Então, ao mesmo tempo que se quer tornar acessível, também não se quer perder na questão de qualidade e precisão. E uma das formas que a gente encontrou de ter certeza desse resultado sem aumentar o preço de produção, através de programação. Algumas das vantagens desse método é que não existe um modo único de programar alguma coisa, então é algo muito versátil. E as plataformas usadas para desenvolver essa programação são geralmente de livre acesso. Então, no ITT, por exemplo, os testes são filmados no laboratório mesmo, como foi mostrado no vídeo, e a partir de um programa que usa o método de tratamento e processamento de imagens
a gente consegue tirar as informações necessárias do vídeo. O processamento digital de imagem é um método bastante confiável e preciso de manipulação de uma imagem ou vídeo por computador, podendo ir de modificações simples, como só ajustar a luminosidade e contraste da imagem, até modificações mais complexas, de passar essas imagens por filtros que vão transformar essa informação visual em informação numérica. Ele pode ser usado, então, não só para melhorar o aspecto visual de certas feições para o analista humano e fornecer outros recursos para sua interpretação, mas também é capaz de gerar outros produtos que possam ser posteriormente submetidos a outros processos, os processamentos. Então, aqui nessas imagens, nós temos alguns exemplos de programação com processamento de imagens sendo utilizado em trabalhos na área da saúde, em lugares com poucos laboratórios e mão de obra especializada. Essa se torna uma alternativa bastante interessante, podendo ser usado, então, para contar o número de células ou até parasitas presentes no sangue e, consequentemente, identificar alguma doença em uma pessoa, e a partir de uma imagem ou vídeo, detectar e mensurar o movimento de espermatozoides, por exemplo, ou qualquer outro organismo que se movimente, e também pode ser capaz de identificar certas células pelo formato dos núcleos e outros componentes. Pode passar, Natália. Então, além de exemplos da área da saúde, o tratamento de imagens também é bastante utilizado, por exemplo, na área médica, como aparelhos de ressonância, em imagens de satélite, biometria, detecção de face ou de objetos, como câmeras de trânsito, e muitas outras aplicações. Ao usar a programação para obter esses resultados, além de ser de fácil implementação, uma vez que pronta, isso também acaba diminuindo a chance de erros humanos no resultado, já que se torna algo que não é mais dependente da interpretação do analista. Então, aqui nesse slide, tem um gráfico resultante de um teste de coagulação feito no Instituto, que foi processado no programa desenvolvido, e, portanto, essa é uma curva de sangue, mas para cada líquido testado é esperado um comportamento diferente, que vai poder nos dar informações, como nesse caso o tempo de coagulação. À direita tem algumas imagens de etapas do dispositivo de papel durante o tratamento desse vídeo, e a partir dessa última imagem em preto e branco é possível extrair um gráfico como esse ao lado. Uma análise por programação é uma coisa que pode evoluir bastante ao longo do tempo, sendo o processamento de imagens apenas um estágio para novas técnicas, como aprendizagem de máquina ou reconhecimento de padrões, que poderia vir a dar um resultado de testes automaticamente. Então, no final, a computação se torna um modo de obter o resultado para testes como esse de coagulação de maneira sensível, precisa, rápida. Em torno de 10 minutos já se tem uma curva de comportamento de sangue como essa apresentada, e, além de tudo, barata, né? E era mais ou menos isso, eu acho que tinha para falar, e acho que agora a Lizzy vai mostrar um pouco do Instituto em si. Eu vou falar então um pouco do instituto que a gente trabalha. O ITT-Chip ele é um instituto de pesquisa e de suporte tecnológico com foco no encapsulamento e teste de semicondutores e também no desenvolvimento de microdispositivos e de sensores. Ele foi fundado em 2011 e ele conta com diversas parcerias, como por exemplo a HT Micron, o CNPq, o BNDES, entre outros. Pode passar, Natasha. Essa é a planta do primeiro andar do Instituto. No primeiro andar, a gente tem o que a gente chama de sala limpa.
onde tem vários laboratórios que são controlados o número de partículas, a pressão e a temperatura do lugar, porque a gente trabalha com coisas muito pequenas, então qualquer partícula que estiver presente dentro desses dispositivos, ela vai causar um grande problema, por isso que a gente tem essa sala que a gente tem filtros para eliminar qualquer tipo de partícula do ambiente. Pode passar, Natasha. Então, esse é o laboratório de fotolitografia, ele é o laboratório mais importante do Instituto, né, Samuel? Ele tem equipamentos para fabricação de microdispositivos, ele tem estrutura para fazer gravação de padrões de até 1 micron, que é muito pequenininho, para fazer a produção de membranas ou de microcanais. Essa gravação ela é feita num equipamento que se chama MicroWriter, que ele está ali em vermelho na foto. Para citar outros equipamentos desse laboratório, o sputtering ele é um equipamento de depósito de filmes finos, que ele envolve a erosão do material de uma fonte, um alvo, que ele pode ser de diversos materiais, como ouro ou platina, para um substrato. Por exemplo, um wafer de silício, que tem a imagem ali abaixo à direita, que tem microcanais desenhados. Outro equipamento é o plasma etching, que ele permite a remoção de polímeros, silício ou outro material não metálico, usando o plasma criado por íons que estão em um gás, que pode ser oxigênio, argônio ou tetraclorometano, por exemplo. Os íons eles são excitados e eles colidem com o material a nível atômico e eles removem esse material sem a necessidade de produto químico. Se a gente quiser ter uma remoção química, a gente tem a capela, ali, a imagem ao meio, que ela conta com diversos banhos para diferentes tipos de remoção. O Flex Lab é o laboratório de eletrônica flexível, ele presta suporte químico a todos os projetos realizados no ITT. Nesse laboratório se encontram os equipamentos necessários para a obtenção de micro e de nanopartículas e também equipamentos para o desenvolvimento e caracterização de materiais e processos para a área de eletrônica flexível ou também de outras pesquisas que a gente pode utilizar nesse espaço. Pode passar, Natasha. Esse é o segundo andar do Instituto. Esse andar ele possui as áreas administrativas, as nossas salas de aula e de estudo, e também alguns laboratórios. Então, aqui, por exemplo, a gente tem outros laboratórios que não precisam estar dentro de uma sala limpa. Então, a gente tem, por exemplo, o laboratório de prototipagem e sistemas embarcados, que são as duas primeiras imagens. E a gente também tem à direita o laboratório de modelagem elétrica, térmica e mecânica, onde a gente pode fazer o modelamento 3D dos nossos dispositivos. E a gente também pode fazer simulações para avaliar esses dispositivos fluidicamente ou termicamente, entre várias outras físicas que a gente queira estudar. Essa é a nossa sala, assim, principal, é o laboratório de microsistemas. É aqui que a gente se reúne e discute todas as nossas ideias mirabolantes. E depois que a pandemia acabar, sintam-se livres para nos visitar. A gente está sempre aberto a colaborações e ideias. Então, a gente colocou esse último slide para ver se tem alguma dúvida, algum questionamento que ficou. Eu acho que, como a Luísa falou, explicou muito bem, apresentou para vocês o Instituto. Ele é o lugar, como ela disse, que fica a sede, digamos assim, do nosso grupo de pesquisa. E, como ela colocou, a gente está sempre disposto a conversar e a receber, e a gente adora uma ideia mirabolante. E eu acho muito interessante colocar, assim, que quando eu entrei na graduação, eu não imaginei que isso poderia ser uma coisa que eu fosse participar, que eu imagino desenvolver um dispositivo, né? E eu acho isso muito interessante, porque a gente une
várias pessoas da saúde que têm que se comunicar com várias pessoas da engenharia. E isso é muito interessante porque a gente na faculdade é programado para pensar de um jeito e eles são programados para pensar de outro jeito. E a gente precisa fazer de um modo que todo mundo se entenda e todo mundo contribua. E como a Júlia mencionou antes, eu acho que isso é muito interessante do nosso grupo de pesquisa, que a gente tem um ambiente multidisciplinar, multiprofissional, como ela colocou. Então, cada um tem um conhecimento que vai somar com o conhecimento do outro, né? Como a Luísa colocou também, a Gabi, a gente sempre se ajuda ali naquela sala, a gente sempre, quando tem um que o teste não tá dando certo, aí o outro tenta ajudar, aí a gente redesenha o dispositivo, daí a gente muda alguma, ou vem com alguma ideia para provar o conceito, como é que a gente vai comprovar que a gente realmente conseguiu fazer o que a gente propôs, né? Então, eu acho que na verdade, eu não consigo ver a aba de perguntas, mas eu não sei se tem alguém que ficou com algum questionamento, alguma coisa que gostaria de saber. Não sei se mais alguém quer contribuir com alguma fala. Samuel, Júlia, não sei. Eu acho que o que tu disse, Natasha, em questão dos diferentes cursos, eu acho que isso é fundamental para que a gente faça tudo o que a gente faz, porque é a partir da multidisciplinaridade que a gente consegue criar todas essas coisas, né? E por isso que é tão importante a gente ter um espaço que todas essas áreas e esses cérebros se encontrem para que a gente tenha essas ideias. Eu acho que isso é muito importante, assim, muito legal. A gente costuma brincar também... Ai, desliguei minha câmera. A gente costuma brincar também que a gente acaba saindo formado quase em duas, né? Quase em duas graduações, porque a gente realmente precisa sair da nossa área de conforto. A gente não vai conseguir fazer nada. Eu, como biomédica, eu tive que literalmente baixar a cabeça e estudar sobre transdutores, que até hoje, assim, é mega difícil entender, mas eu preciso entender. Super incomodo a Gabi, porque ela super me ajuda a entender um pouco mais de programação. E a mesma coisa, hoje ver o Samuel falando do cenário do paciente anticoagulado, isso é algo fantástico, né? Eu acho que é total gratificante, assim. E eu também tenho que pedir para todo mundo ligar a câmera, porque a nossa prof. Pri pediu para a gente tirar uma foto. Capaz, né? Eu não sei se vocês querem que eu pare de compartilhar para a gente fazer uma conversa, ou se eu deixo... Pode ser. Mas é bem isso, né? Esses dias a gente estava comentando que o Samuel ainda me falou que não, se tu conseguiu explicar para o engenheiro a parte genética do teste, eu estava meio nervosa da apresentação, e não, se tu conseguiu apresentar fazer o engenheiro entender a parte genética do teste, tu vai apresentar bem, não precisa se preocupar. E aí eu parei e comecei a pensar, né? Eu lembro que eu cheguei lá, eu não entendia nem direito o que era tensão, o que era frequência, o que era voltagem, e agora estou ajudando o Samuel no dispositivo de Lise, que é simplesmente só tensão, frequência e voltagem, né? Então a gente acaba, como a Júlia falou, a gente sai da nossa zona de conforto, mas é só para somar, é só para trazer um conhecimento que a gente não achou que a gente conseguiria. E eu acho que isso é interessante da Unicinos, que aproveitar 100% do que a universidade se proporciona, né? Como a Luísa falou, a gente está sempre disposto a receber as pessoas ali, receber novas ideias, e eu acho isso muito legal do ITT Chip, eu sempre comento isso. Até falei, acho que esses dias com a Paola, que é uma outra colega nossa do ITT, que, nossa, eles receberam muito bem quando eu cheguei ali, e o pessoal é muito, muito inteligente, assim, eles estão sempre dispostos a te explicar o que eles estão fazendo e te ensinar. E eu acho incrível, né? Esses dias ela estava me ensinando de outros testes que ela estava fazendo, nada a ver, e eu super interessada. E até o pessoal ali mais antigo, o Celso, ele sempre entra nas nossas ideias, assim, quer ajudar e dar dicas. E isso é muito bom, assim, do ambiente da universidade, né? Esse ambiente da pesquisa te proporciona isso, da troca e de ser bem recebido num ambiente que vai querer te somar, né? E fazer as coisas acontecerem. Imagina, alguns anos atrás, o dispositivo da Júlia era uma ideia
E hoje ele tem uma patente internacional e ele funciona e ele é de papel e ele que nem o Samuel falou, ele vai mudar um cenário. Imagina, hoje a gente conversa com pacientes anticoagulados assim na prática, né? Eu também trabalho no hospital de clínicas e no laboratório. E a gente vê, às vezes, pacientes que chegam lá e eles ficam, que nem a Júlia comentou, eles ficam 6 horas lá no hospital para ter um teste de coagulação. Ou se não, se ele tá com algum problema do medicamento, quantas horas ele vai ter que toda semana sair de casa para ir no posto de atendimento, para fazer um teste de coagulação, para ver se o remédio tá ajustado de forma correta. Isso, querendo ou não, prejudica a qualidade de vida da pessoa. Muitos desses pacientes são pessoas de idade e dependem de outras pessoas para levarem eles fazer esses exames. E às vezes até a gente vê relato do paciente que diz, eu me sinto um peso, eu me sinto como se eu estou atrapalhando a vida do meu filho, porque toda semana ele tem que me trazer aqui fazer esse teste. E às vezes eles abandonam o tratamento por causa disso, ou abandonam o tratamento porque o meu chefe não vai mais me dar a liberação para mim ir fazer esse teste toda semana. E esse dispositivo da Júlia vai mudar essa realidade, sabe? Esse dispositivo da Júlia vai conseguir trazer uma melhora de vida muito grande para esses pacientes. E isso foi o que, para mim, como aluna, foi o que mais me encantou por essa área, sabe? Além, claro, do grupo, que é muito incrível, mas isso que foi o que, para mim, a gente está fazendo um trabalho para fazer uma diferença. A gente não está fazendo um dispositivo para publicar numa revista acadêmica, sabe? A Júlia sempre me ensinou isso desde o início e ela sempre me disse que ela quer fazer esse dispositivo para mudar a realidade das pessoas, e eu acho isso muito incrível. E por isso que a Júlia é incrível também, né? Vamos falar isso. Ai, eu vou chorar aqui. Não preciso falar mais nada. E eu acho que como o Samuel e a Júlia falaram também, acho que agora a pandemia vem para demonstrar cada vez mais, né, a necessidade da gente revolucionar, digamos assim, trazer esse laboratório mais perto do paciente, porque a pandemia nos mostrou, digamos assim, entre aspas, um ponto fraco, né? Como a gente demora para dar um diagnóstico para o paciente. Como a gente mantém ele numa UPA horas e horas, ou em outro ponto de atendimento que seja, para dar um diagnóstico de uma coisa que ele precisa saber, porque ele pode estar contaminando outras pessoas, ele pode estar deixando outras pessoas doentes, e infelizmente a gente não tem outra opção, a gente tem que fazer desse modo, né? Então eu acho que é muito interessante ver pesquisas que querem mudar essa realidade, querem facilitar a vida das pessoas e facilitar nesse diagnóstico, né? Inclusive, nesse momento, estamos eu e Maiara, outra biomédica, aqui sentada no Hemocorde, esperando um equipamento de PCR terminar para a gente ir lá ver se deu certo e para a gente ver se a gente pode ir embora, porque se não der certo a gente repete tudo, né? E é isso aí, e depois que a gente chegar em casa, a gente tem que digitar laudo por laudo, nome por nome de paciente, cuidar para não se confundir, e a gente está cansada, e o erro humano começa a bater, e depois tem toda a questão da notificação, né, que também, quando o Samuel falou ali antes em... Como que é a palavra mesmo, Samuel, que a gente estava discutindo esses dias? Não lembro. Quando a gente faz envia direto do sistema os dados. Interoperabilidade, é isso? Acho que ele tá... Tu tá no mudo, Samuel? Sempre acontece. Essa palavra aí, isso é uma coisa que vai acontecer. Hoje em dia tem um conceito que é o conceito de internet das coisas, né? Esse conceito, ele de certa forma abraça esses testes que, na verdade, no laboratório eles são feitos hoje em dia por código de barras, nos laboratórios maiores, eu acredito, né? A pessoa vai lá, tem um tubo com a amostra e deve ter um código de barra que a operadora vai lá com um scanner, enfim, e mesmo assim ela tem que ir com o scanner amostra por amostra para conseguir. E isso é uma coisa assim que hoje vai ter um chip de uma anteninha muito pequena, por exemplo,
E essa anteninha muito pequena vai ter ali a informação da tua amostra, todas as informações do teu paciente, e à medida que ela vai passando os processos do laboratório, de todas as fases que tem para o processamento dessa amostra, isso vai botando no banco de dados do laboratório e vai facilitar o acompanhamento dessa amostra no laboratório e também a notificação do resultado, né? Não faz sentido mais ter que digitar o resultado depois que sai a amostra de um equipamento. Isso, com certeza, claro que em alguns casos isso faz parte, eu entendo, né? Mas à medida dos anos e a tecnologia vai avançando, isso vai ser suprimido, né? Como muitas outras coisas já foram na nossa vida. Hoje em dia a gente manda um e-mail no máximo, né? E ainda assim o e-mail já está obsoleto, né? Não se escreve mais carta. Isso acontece em todos os ramos da nossa vida, e na saúde também vai ser. E eu também, para complementar o que o Samuel estava falando, isso é muito interessante porque tem muitas coisas que, por exemplo, ainda tem muitos locais que utilizam a solicitação escrita do médico. Então, o médico, literalmente, ele escreve qual exame que ele quer, ou escreve o nome do paciente, e se tu chega no laboratório e tu não consegue ler o que o médico escreveu? E aí, o que tu faz? Que teste tu faz? O que ele quer saber? Como é que ele vai tratar esse paciente? Isso pode parecer assim muito, como diria o Samuel, pré-histórico, mas é assim que é feito hoje em dia. Às vezes ele escreve o exame que ele quer e tu lê aquilo ali e tu diz, tá, não entendi nada, eu não sei o que é pra fazer. Daí tu tem que ligar, tem que descobrir, achar o médico, onde é que ele tá, e pedir para ele explicar o que ele quer saber do paciente. Ou às vezes tu tem, por exemplo, 2 pacientes com o nome de Samuel. E o sobrenome, tu não entende o que o médico escreveu. Então, tu não sabe qual é qual. Como é que tu vai processar essa amostra e depois tu vai saber de qual do Samuel que é essa amostra. Então, pode parecer uma coisa, um detalhe técnico, mas eu acho que é uma coisa muito importante para a gente pensar como esses processos mais automatizados poderiam facilitar e diminuir, como o Samuel disse, o erro humano. Porque hoje a maior parte dos erros laboratoriais acontecem no processo pré-analítico, ou seja, não é na máquina que está fazendo o exame, ou não é na pessoa que está fazendo o exame, é antes dessa amostra chegar na pessoa. Então, pode ser porque o médico escreveu e tu não entendeu o que tu queria fazer o exame, pode ser que o médico escreveu o nome do paciente e tu não consegue identificar depois, e esses erros são considerados pré-analíticos, porque eles interferem na análise de uma forma indireta, né, e tu pode tem muitas quantidades de erro nesse modo. E isso, como o Samuel falou, é outra coisa boa dos dispositivos. Tu pode colocar uma antena, alguma coisa assim, e ele compartilhar essa informação, né? E até por isso que esses dispositivos que têm transdutores e etc., eles são mais específicos do que até mesmo os dispositivos que a gente conhece de tira, de papel, né? Porque esses também podem dar algum erro na hora da leitura. Como a Gabi explicou para nós, né, que a gente pode fazer uma leitura automatizada e por programação, que ela vai ser mais precisa do que, como ela disse, o olho do médico com um cronômetro ali na hora do exemplo do dispositivo da coagulação, né? Nem todo mundo vai vai conseguir identificar corretamente quando que parou de correr o sangue no dispositivo. Porque tem que ser bem preciso, tu tá ajustando um medicamento, né? Tu tá fazendo um exame que tem uma relevância. Então, o quanto a gente puder fazer esse diagnóstico mais preciso e assertivo, com certeza a gente vai por esse caminho, porque a gente quer realmente fazer um dispositivo que tenha segurança suficiente de tu largar ele no mercado e tu conseguir dizer para o paciente, não, ele vai funcionar, ele vai te dar o teu valor correto da coagulação. E eu acho que só para finalizar, o objetivo do desenvolvimento de tecnologias para a saúde não é só impactar na vida do paciente, né? Não é só agilizar um diagnóstico, ajudar a salvar vidas. Eu acho que também é a valorização da nossa profissão, principalmente da profissão da área da saúde, que é entregar para os profissionais de saúde um subsídio maior para trabalhar, né? Acho que no momento que a gente tem tecnologias aliadas a esses profissionais de saúde, a gente garante que o trabalho que vai ser feito e o diagnóstico que vai ser entregue vai ser com maior confiabilidade.
Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma colocação ou alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta, vai ser um milagre se não tiver nenhuma pergunta. Acho que a gente excedeu o nosso tempo também. Lembrei da palavra, Samuel. É interfaceamento. Tudo bem, Ju, conseguiu explicar mesmo sem a palavra, não tem problema. Interfaceamento, isso aí. Interfaceamento. Acho que Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Eu acho que, se não tem perguntas, para mim, acho que a gente falou. Acho que a gente cobriu todos os aspectos que a gente queria comentar. A gente tinha separado esse finalzinho para perguntas, né? Sim. E aí dizer para você, se alguém que estiver nos assistindo tiver interesse em desenvolver alguma tecnologia para a saúde, nós estamos de portas abertas. Claro que agora, em função da pandemia, tudo dificulta um pouco a vida, mas a gente acredita que logo tudo isso aí vai passar, sem previsão, mas, né? E que qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a gente. Tem nossos contatos também lá no site do ITT Chip, então vocês vão localizar nós lá também. E é isso aí, agradeço todos vocês por dividirem essas horinhas aí comigo e até breve.